Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Há algumas semanas eu publiquei um vídeo em que eu debatia com o professor Felipe Comarello da UFOP sobre uma questão de direito do consumidor de um fornecedor que não quis fazer convite de casamento para um casal formado por pessoas do mesmo sexo. Hoje eu volto também falando de defesa do consumidor, também num caso de negativa de prestação de serviço, só que dessa vez foi um bar em São Paulo que ele teria proibido que 3 mulheres sentassem, consumissem naquele bar, porque, segundo eles, as mesas estariam reservadas para quem pudesse gastar entre 15 e 20 mil reais. Bom, é sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca nesse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas, como Spotify. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Pois bem, a influenciadora ela é a Thaís Tavares. Ela estava esperando 2 amigas chegarem para se sentarem num bar de comida portuguesa em São Paulo, e elas então foram advertidas por funcionários do bar de que elas não poderiam se sentar ali porque aquelas mesas estavam reservadas para pessoas que pudessem gastar entre 15 e 20 mil reais. Essa é uma situação absurda e ela é tão óbvio que isso viola o Código de Defesa do Consumidor, mas eu vou precisar vir aqui falar o óbvio. O Código de Defesa do Consumidor ele diz que o fornecedor ele não pode se recusar a atender pessoas quando aquele produto ou serviço estiver disponível. Isso está no artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, que também lá no artigo 35 fala sobre ações, atitudes que são vedadas a fornecedores e consumidores, enfim, dá direitos ao consumidor e deveres aí aos fornecedores. O que a gente vai ter aqui, claramente, é um caso de discriminação e que é ilícita. Um bar ele não pode sequer estabelecer consumo mínimo. A gente que já viu isso muito durante muitos anos, não é? Bares, boates, enfim, que exigiam que você consumisse um mínimo de X para você estar ali. Isso é considerado venda casada, isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Pior ainda é você então estabelecer para os seus clientes de que eles não podem se sentar naquelas mesas, eles não podem estar naquele bar porque eles não vão gastar um mínimo de X reais ali dentro. E perceba que a gente não está falando de um gasto pequeno, a gente não está falando de 100 reais, a gente está falando de um bar em São Paulo que, segundo a influenciadora, estabelecia como gasto mínimo para as pessoas sentarem aqui naquela mesa 15 mil reais, ou entre 15 mil e 20 mil reais. Ora, isso é algo que é tão fora da realidade de mais de 99% da população brasileira que realmente o nível de discriminação aí ele é absolutamente absurdo. Ele está numa escala que, sinceramente, eu não consigo nem nominar como é que um bar pode achar realmente normal que pessoas só possam estar ali se elas gastarem mais do que 10 vezes o salário mínimo. Quer dizer, quantas pessoas no Brasil sequer ganham 20 mil reais, entre 15 a 20 mil reais? Quiçá então uma pessoa tem que ter, que renda que essa pessoa tem que ter para poder gastar 15 mil reais num bar numa noite, ainda que seja um grupo de 3, 4 pessoas, ainda que cada uma delas vá gastar 3, 5 mil reais. Isso é algo tão fora da realidade de mais de 90%, 95% pelo menos da população brasileira, que é um escárnio no final das contas. Algo assim deveria levar a multa por parte de órgãos de defesa do consumidor, deveria talvez até levar, se isso foi feito de forma pública, com outras pessoas podendo presenciar, até ao processo por danos morais. E lembrando que a responsabilidade do estabelecimento ela é objetiva, ou seja, ele é responsável ainda que eu não precise provar que houve sequer culpa
negligência, imprudência ou imperícia, ou dolo, intenção mesmo de causar dano. O simples fato desse tipo de coisa, da negativa do fornecimento do serviço, pura e simplesmente leva à possibilidade de indenização por danos morais caso outras pessoas estejam ali, tenham presenciado e visto esse tipo de absurdo. Enfim, é um vídeo curto porque no final das contas não tem muito o que falar, exceto o quanto descolado da realidade isso parece, e principalmente como é que pode haver isso em 2025 com uma lei que já tem mais, uma lei que é da década de 90, né? Uma lei que já tem aí 30 anos, e a gente ainda vai ver, mais de 30 anos, e a gente ainda vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Bom, Biroscas vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.